Conosco aqui no estúdio o vereador Paulo Fiorilo, do PT. Tudo bem, vereador? Tudo bem. É um prazer tê-lo conosco, vereador. Que avaliação a gente faz... Olha, os dois principais jornais de São Paulo, tanto a Folha de São Paulo, que está aqui na manchete, Dilma lidera em frente a Aécio, que arranca com votos de São Paulo, quanto o Estadão, ambos falam na possibilidade que Marina Silva sinalize apoio ao PSDB nesse segundo turno. Qual é a leitura que o senhor faz do número, dos resultados de ontem, das pesquisas, enfim, o que a gente pode traçar como panorama, como cenário para esse segundo turno? Então, primeiro, Wagner, acho que assim, o eleitorado do Estado deu ao PSDB mais um mandato, apesar de todos os problemas que nós estamos vivendo no Estado. Problemas com água, o sistema Cantareira está pouco mais de 50 dias para acabar, com segurança pública, em cada bairro da cidade, no centro ou na periferia, as pessoas reclamam da insegurança, do transporte sobre trilhos, em especial metrô e trem, que há uma crítica permanente, que não houve extensão ao longo dos 20 anos, que tem um cartel que operou, que desviou recursos. Então, o eleitorado brasileiro foi muito generoso com o PSDB. Deu ao PSDB mais 4 anos. Isso é preciso deixar claro, foi uma opção. É incontestável o resultado da eleição de ontem. O Alckmin sai das urnas com mais de 57% dos votos. Então, não tem como Aliás, questionar. a Folha usa um termo muito curioso, vereador, chamado Alckmin estende ciclo tucano em São Paulo, né? E assim, é duro, porque não é um ciclo virtuoso. Na minha opinião, é um ciclo vicioso. E nós estamos com uma perspectiva muito ruim. Eu vi a declaração do governador, está reeleito, o Padilha reconheceu ontem à noite. Agora, um discurso de que vai começar a trabalhar às 7 horas da manhã, que tem que fazer um monte de coisa, é estranho, porque nós estamos há 20 anos, já deveriam ter feito. Então, bom, mas não importa, o eleitorado, portanto, foi generoso e deu mais 4 anos para o PSDB no estado de São Paulo. Esse resultado fez com que também a candidatura do Aécio fosse alavancada. O Alckmin teve essa capacidade de alavancar a candidatura do Aécio. E no nosso caso, em especial no estado de São Paulo, o resultado não foi positivo. Nós tivemos a Dilma na cidade de São Paulo com 26%, o Padilha com 22%. O Padilha mais do que no estado, o estado 18,22%, mas na cidade o Padilha alcançou esse índice. O que eu queria falar aqui com relação à questão do Padilha? Os institutos de pesquisa, em especial os dois principais, cravaram que o Padilha tinha 13%, com a margem de erro podia ter 15%. Ao longo dos 45 dias de TV, dos 2 meses de campanha, os institutos disseram que o Padilha estava em terceiro, não ia crescer e ia sofrer uma derrota acachapante. Nós não vimos isso. Claro que ter 22%, quando nós tivemos um candidato com 35% dos votos válidos, há uma distância grande. Mas os institutos cravarem desse tipo de resultado, é óbvio que, na minha opinião, tem uma influência no eleitorado. E, infelizmente, os institutos também erraram na Bahia, no Rio Grande do Sul, erraram em vários lugares, como erraram em outras eleições. É preciso deixar claro isso. Inclusive, no Rio Grande do Sul, vereador, eles erraram a favor do PT, mas assim, erraram de uma tal forma que nos lembrou, vereador, a eleição para o Senado aqui de São Paulo. Claro, com a Marta, o Netinho e o Aloysio. Isso. Óbvio que nessa eleição do Senado tem um elemento que precisa ser considerado, que nós tivemos 2 senadores que morreram. Um candidato e um senador, o Tuma e o Quércia. Isso embaralhou o jogo. No Rio Grande do Sul, a vitória ou o primeiro lugar era do PT. Tarso Genro. Tarso Genro. Portanto, eu não estou aqui dizendo que o Instituto está manipulando. Estou dizendo que o Instituto não conseguiu captar, de fato, a vontade do eleitor. A diretora do Ibope diz hoje nos jornais, no Estadão, nós não conseguimos captar uma mudança brusca que o eleitorado teve no último dia, na urna. Bom, se não é possível captar, então, esse voto, era melhor que não se tivesse resultados na véspera da eleição, até para não influenciar. Para a gente fazer um panorama histórico, vereador, em 1988, João Oswaldo Leiva, do PMDB, e Paulo Maluf, à época no PDS, brigaram durante toda a campanha. Luiz Erundina, do PT, veio e levou. É verdade. Né? Nesse momento, a gente não tem muito como sinalizar isso. A gente vai ter mais daquela dualidade, daquela composição binária, PT versus PSDB, que muitos chamam, e aí com um tom de crítica pejorativamente, de fla-flu da política brasileira. O que é que o senhor traça como cenário em relação ao papel que Marina Silva pode ter como divisor de águas, com perdão do clichê, nesse segundo pleito? Então,
Primeiro, acho que dizer que dificilmente a Marina deve se posicionar por um lado ou pelo outro. A grande reclamação da Marina é que ela apanhou do PT e apanhou do PSDB, porque apanhou também do PSDB. E o debate político é assim, você faz o debate político, você coloca as contradições. Eu não vou fazer um programa só para defender as minhas ideias, eu preciso dizer quais são as ideias dos outros que estão equivocadas. Então, tanto o PT como o PSDB fizeram esse debate e desconstruíram um pouco a imagem da Marina, que navegava possivelmente na comoção nacional com a morte do Eduardo e que acabou não se segurando. E aí, por problemas da Marina, não me interessa. Acho que a Marina não se decide por candidatura A ou B. O que nós temos que fazer, e aí o PT vai fazer, é o diálogo com o PSB, é o diálogo com outros partidos que podem vir para a aliança que apoiou a Dilma no primeiro turno. É essa construção que o PT está fazendo. A gente faz reunião hoje, amanhã, de manhã e à noite. Nós começamos a fazer uma discussão na cidade e no estado sobre o segundo turno. Por quê? Porque aqui o Aécio colocou uma vantagem grande sobre a Dilma. Se comparado com Dilma e Serra, a vantagem é muito maior. Portanto, nós temos uma tarefa que precisa ser discutida com calma, pensada e trabalhada nos próximos dias. Nós só temos 3 semanas e nós temos que fazer uma campanha muito boa. Para isso, Wagner, nós vamos envolver os nossos parlamentares, os nossos prefeitos, as nossas lideranças estaduais e nacionais. Nós vamos fazer desse estado um estado de debate político permanente, para que a gente possa reverter ou minimizar a diferença que tem hoje. Agora, em relação ao que o senhor falou agora há pouco, o vereador Paulo Fiorilo, do PT, chamou muito a atenção o número de votos da presidente Dilma em Minas Gerais. Ela venceu a eleição, 43% dos votos, a Aécio Neves teve 39%, e aí o que mais chamou a atenção é o pragmatismo do eleitor. O eleitor que votou em Dilma em Minas Gerais, votou em Anastasia para o Senado e votou em Pimentel. Mas também tem um contingente grande que votou em Aécio e em Pimentel, porque o número não fecha. Minas é um estado que precisa ser olhado com lupa. Primeiro que Pimentel foi 2 vezes prefeito. Segundo, que é preciso lembrar que o Pimentel estabeleceu uma relação com o PSDB, que construiu a candidatura do PSB, que foi vitoriosa junto com o PT, que estabeleceu uma relação de proximidade. Isso pode ter contribuído, inclusive, para embaralhar o jogo e o eleitor mineiro, ao olhar o Pimentel, o Aécio, a Anastasia e as outras candidaturas, não conseguia discernir muito ou colocar um contra o outro, mas colocava aquele que poderia trazer políticas diferentes daquelas que foram implementadas. Eu acho que o resultado de Minas, na minha opinião, é a resposta para o Aécio da reprovação do seu governo, do governo do PSDB. Óbvio que foi um resultado de primeiro turno, nós temos ainda 3 semanas, vamos fazer o debate não só em Minas, mas em São Paulo e nos outros estados, principalmente do Sudeste e do Sul, mas eu acho que ali há uma reprovação, um esgotamento, talvez, do governo do PSDB. Contra o PT, e isso foi um tema trazido muito recorrentemente na campanha do primeiro turno, essas denúncias que envolvem a Petrobras. Contra o PSDB, a construção de um aeroporto particular com dinheiro público, né? Eu queria saber se esses vão ser os grandes temas da campanha no segundo turno, ou se o senhor acha que vai ser debruçada a questão de programática sobre governo. Eu gostaria muito que fosse programática e sobre governo, até porque isso ajudaria a ter um debate de nível, a ter propostas, a ajudar a esclarecer o eleitor o que um governo pode ser diferente do outro. Aliás, essa é a discussão que nós queremos fazer. O que foram os 2 governos do PSDB com Fernando Henrique e o que foram os 3 governos do PT com Lula e Dilma. É preciso mostrar as diferenças a partir da economia, com os indicadores de inflação, emprego, crescimento do Brasil, comparando os governos. Eu acho que não dá para o PSDB surfar nessa onda da corrupção, até porque nós teremos que discutir compra de votos para a reeleição, nós temos que discutir o mensalão mineiro, discutir o aeroporto de Minas e, infelizmente, a mídia brasileira, a grande mídia, em especial em São Paulo, ela tem carimbado o PT permanentemente e, infelizmente, o PT não tem reagido, não reagiu anteriormente, vai precisar reagir mais para evitar que se carimbe o partido como um partido corrupto. Eu acho que é um erro, um engano, até porque a gente podia discutir corrupção do PSDB, do PMDB, do PR, nós podíamos discutir corrupção das pessoas.
o PT tem defendido uma reforma política, é preciso fortalecer partidos. Ontem eu discuti isso em várias emissoras. Ou nós fazemos isso, ou nós vamos fazer com que as pessoas se distanciem cada vez mais dos políticos. É só olhar o resultado dos deputados estaduais e federais, a redução do número de votos, em especial no PT, mas isso serve para os outros partidos. O eleitor, na minha opinião, dá um recado, ou o político, o analista, o jornalista, começa a decifrar o recado, ou vai ser devorado por esse povo que não quer mais a forma de eleger como nós temos hoje. O senhor traz isso no momento que eu imagino que o senhor tenha conhecimento, vereador Paulo Fiorilo, de uma pesquisa que foi feita pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que mostra que o jovem está mais distante da política, mais cético com o futuro do país, e alguns já deixam aquela esfera de um certo ceticismo para se tornar praticamente nihilistas em relação a temas que agreguem a discussão dos futuros da nação. Eu queria que o senhor falasse sobre esse distanciamento do jovem das urnas e sobre isso como um processo homogêneo que se vê em algumas regiões do país ainda. Então, acho que esse processo de distanciamento, ele está muito ligado à forma como a grande mídia, determinados setores da sociedade tratam a política. Ou se colocando como alternativa à política, como representante da política, ou com a ideia de que nós não precisamos de partidos e as pessoas podem resolver os problemas sem a necessidade das estruturas partidárias. Nós precisamos combater isso permanentemente, é preciso fazer uma discussão ampla com a sociedade, é preciso dialogar com a juventude. Eu tive a oportunidade de conhecer a Alemanha Oriental ainda quando dividida entre Oriente e Ocidente. E o que a gente percebia é que os jovens não tinham mais uma noção do que tinha sido a guerra, do que os seus pais, os seus avós tinham passado. E, portanto, a eles não importava muito defender A, B, C ou D, e tanto faz. Então, você tinha o crescimento dos grupos neonazistas na Europa, na Alemanha, se o Estado não se preocupasse, a sociedade não começar a olhar a política com os olhos da necessidade de utilizá-la como transformação da sociedade, nós vamos ter pessoas querendo transformar aquilo que é impossível ser transformado por pessoas. O senhor citou um tema que é muito importante, vereador Paulo Fiorilo, que remete a uma lógica permeada por parte da opinião pública brasileira, felizmente por uma parte pequena, de que a política pode ser construída sem partidos. Quem tentou construir a política sem partidos foi Benito Mussolini no Estado fascista. Então, toda vez que você tenta esse caminho, o risco de trilhar o fascismo, o nazismo é muito grande. É só olhar Mussolini, olhar Hitler e mesmo as ditaduras que nós tivemos no mundo, eu acho que nós precisamos evitar isso. A democracia é um sistema que não é perfeito, mas que precisa ser aperfeiçoado permanentemente. O Brasil precisa fazer uma reforma política rápida, séria, profunda. Particularmente, o PT tem defendido lista partidária, financiamento público, cláusula de barreira, proporcionalidade entre homens e mulheres. Ou nós fazemos isso, ou nós enfrentamos esse debate, ou você, que é eleitor, que se preocupa com a sua cidade, com o seu estado, com o seu país, cada vez mais vai se distanciar da política, achando, não, o jornalista A, B, C ou D vai resolver o meu problema se eu falar na TV, o fulano ou o beltrano é o defensor do consumidor. Ledo e Ivo engano. Ou nós enfrentamos esse debate para discutir política, para discutir as estruturas partidárias, para fazer uma reforma profunda, ou nós corremos riscos sérios de nos perdermos no caminho e, quem sabe, voltarmos ao que não queremos que o Brasil tenha mais, que foi a ditadura militar e outras ditaduras que vivemos. Vereador, eu queria voltar, temos mais 10 minutos de bate-papo aí, eu queria voltar com o senhor, por favor, ao tema Marina Silva. Ela chega no segundo turno com handicap com 22.171.492 votos. A gente tem um mapa que ele é todo muito homogêneo, Amazonas, Pará e toda a região Nordeste, ampla vantagem de Dilma, descendo da Bahia até Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Dilma só perdeu no Acre e em Pernambuco, e nesses casos ela perdeu justamente para Marina Silva, então existiria uma tendência de que o eleitor de Marina Silva migrasse para Dilma. Em contrapartida, todo o eixo centro-oeste, sudeste do país, com Aécio. Por exemplo, Aécio venceu no Mato Grosso, venceu em Goiás, venceu no Mato Grosso do Sul, venceu em São Paulo, venceu no Paraná e venceu em Santa Catarina. Venceu em Rondônia. Né? E venceu em Rondônia. Rondônia e Roraima. Né? Rondônia e Roraima. E aí, o que o senhor diz disso? Então, primeiro acho que é interessante observar o mapa.
Acre, o PT está disputando o segundo turno com o Tião Viana. Isso. Então, portanto, ali nós vamos ter uma outra disputa e que pode dar votos para Dilma a partir dessa disputa que vai ser feita. Por muito pouco, aliás, o Tião Viana não foi eleito no Aliás, primeiro turno. é importante ressaltar aqui que o PT tinha 4 governadores e pode chegar a 7. A gente já tem 3 eleitos e nós disputamos mais 4 estados. Ganhamos, por exemplo, na Bahia, que os institutos de pesquisa davam que jamais ganharíamos, né? Ganhamos em Tocantins, o que foi importante, e tivemos também uma vitória em Minas Gerais. Em Minas Gerais, que Fernando foi a Pimentel. vitória para derrotar o PSDB e colocar em xeque as políticas do Aécio. Acho que nesse caso do Acre é possível a migração. No caso de Pernambuco, o Alfredinho, que é ali da bancada, colocou a relação que o PT tem com Pernambuco, que o PSB tem com o PT, em especial no Nordeste. Na Bahia, o vice do governador eleito é do PSB. Então, nós temos capacidade e condições de dialogar com o PSB, inclusive para poder trabalhar essas questões. Na parte azul, na parte do Aécio, nós temos uma disputa no Mato Grosso do Sul com o Delcídio, que, aliás, também Por está... muito pouco não ganhou. Quase ganha, está na frente. Portanto, mais um estado em que o PT disputa o governo com chance de vitória e que vai fazer com que a polarização de Aécio também se reverta no debate eleitoral para o governo do estado. Além do Rio Grande do Sul, apesar que no Rio Grande do Sul a gente já ganhou, né? A gente tem o Tarso em condições de disputa com o PMDB em segundo lugar, mas o Tarso é governador, também pode reverter. Portanto, a ideia é que a gente coloque, principalmente nesses estados onde o PSDB teve uma votação melhor, uma disputa em que a gente minimamente consiga reduzir as diferenças. Esse é o caso da cidade de São Paulo e do estado. Para isso, nós vamos precisar aqui trazer todos os nossos líderes, os nossos prefeitos, os nossos parlamentares estaduais e federais, os nossos vereadores para contribuir com esse debate e esclarecer à sociedade o que foi o governo do PSDB durante 8 anos. É inadmissível que a gente esqueça a inflação, o desemprego, a quebradeira que o PSDB causou e como é que o governo do PT tratou o Brasil nos últimos 12 anos. Então, esse debate é fundamental para esclarecer o eleitor e ajudar na sua escolha no próximo segundo turno, que acho que é dia 26 de outubro. 26 de outubro, daqui a 3 semanas. Vereador, para a gente finalizar, o PT tem, entre aspas, nos seus quadros, muita gente usando a expressão no banco de reservas. Eu vi o Fernando Mitre, que é um jornalista que eu respeito muito da TV Bandeirantes, falando sobre isso. O PT tem nos seus quadros Luiz Inácio Lula da Silva. Qual é o papel que o presidente Lula deve ter nesse segundo turno, caso o PT queira reverter essa tendência de queda da Dilma, de ascensão do Aécio e de não ter uma campanha voto a voto, ganhar com relativa folga? Eu acho que o Lula tem uma importância muito grande para o PT, vai contribuir com a reeleição da Dilma, em especial com a sua disponibilização de agenda, já fez isso no primeiro turno, teve muito focado no Sudeste, mas a partir de agora é uma figura que vai poder viajar ao Brasil, vai poder dialogar em outros estados e também contribuir para o arranjo das forças que vão apoiar a presidenta Dilma para com certeza derrotar o candidato do PSDB no segundo turno. Não tenho dúvida disso.